Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Animados para continuarmos a leitura do livro do profeta Jeremias. Pensa no homem que aguentou o tranco. Graças a Deus, hoje a gente tem uma vida mais leve. Mas Jeremias, eu vou te falar, viu? Ainda bem que Deus disse que seria com ele, porque hoje nós vamos ver que a vida do homem foi fácil, não. A gente já tem visto e tudo, mas hoje é aquela situação assim que você dá vontade de falar, ai, vou desistir disso, não vou mexer com isso mais não, Deus, me deixa. Me dá outro dom, porque está muito pesado. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos orar? A leitura hoje é ferrenha. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, te louvo, bendigo o teu nome, porque tu és bom, tu és santo, e as tuas misericórdias estão sobre as nossas vidas e se renovam cada manhã. Esteja conosco para mais essa leitura da tua palavra, que nós possamos compreendê-la e guardá-la em nosso coração para que nós possamos vivê-la conforme a tua vontade. Espírito Santo, seja o nosso guia e descortina os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Revela-te a nós, Pai. Te louvamos e bendizemos o teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Estamos lendo o livro do profeta Jeremias. Deus disse que seria com Jeremias, porque ele só fala a verdade, ele entrega o recado que Deus dá para ele, fala ao povo, né? Não te detenhas, siga firme, se posicione, clame, que eu serei contigo, né? Ainda ontem nós lemos que ele fala, Senhor, mas eu falo só o que o Senhor manda, fala a verdade, e esse povo quer me matar, esse povo só complica a minha vida, e o Senhor fica forte aí, Jeremias. Vai valer a pena. E assim é conosco. Vamos seguir firmes e fortes, que vai valer a pena, meu povo. Capítulo 26. E se inicia assim. Quando Jeremias agora está contando quando ele foi ameaçado de morte. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo da cidade de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu vou ordenar, diga-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não omita uma só palavra. Talvez eles te escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz no santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas coisas do templo. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor tinha ordenado, os sacerdotes e os profetas e todo o povo o prenderam e disseram, você certamente morrerá. Então, quando os líderes de Judá souberam disso, foram ao palácio real do templo do Senhor e assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e ao povo, este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra a cidade. Vocês os ouviram com seus próprios ouvidos. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo, o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e contra essa cidade, tudo que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, o seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bem, bom e certo.
Entretanto, estavam certos de que se matarem vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar essas palavras. Então, os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, nosso Deus. Alguns líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo assim ao povo de Judá: Sião será arrasada por um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de manto. Acaso Ezequias e reis de Judá, ou algum povo de Judá matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? O Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de fazer uma terrível desgraça sobre nós. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim. Ele profetizou contra a cidade e contra essas mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Ou seja, ele está lá sendo jurado de morte, sendo julgado para ser morto, e alguns falam: nós vamos matar. E aí se levanta alguns e fala assim: gente, lembra? Já houve profecia assim. Já teve esse profeta que falou sobre isso. Vamos ver como que vai acontecer. Mas o rei Joaquim mandou o Egito a Itanã, filho de Aquibô, e com eles alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e levaram ao rei Joaquim, que mandou matar a espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aiaquim, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Então o Senhor livra Jeremias ali daquela situação, daquela pena de morte, digamos assim. Então ele conta como foi esse relato. Agora, essa leitura de hoje a gente vai e volta algumas vezes. Em momentos nós estaremos já no cativeiro, em momentos nós estaremos antes do cativeiro. Então Jeremias, nesses capítulos, ele dá umas retrocedidas, volta lá atrás, conta como que foi as histórias, como que aconteceu, e depois volta para a realidade dele do momento. 27, olha o ato profético que ele faz, favorável a Nabucodonosor, que é rei da Babilônia, contando como que será. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas de madeira e ponha sobre o seu pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, de Tiro, Sidom, por meio de embaixadores que vieram a Jerusalém ver Zedequias, rei de Judá. Olha, gente, os atos proféticos de Jeremias eram muito malucos, assim, né? Bem fora do comum. Ontem nós vimos ele mexendo com os vasos de barro, lá no oleiro, o cinto, a botija, e agora um jugo. O jugo era os que os animais usavam para ficar presos nas carroças, né? E aí esse jugo queria dizer uma mensagem, falar: não luta, não tenta, não resista no cativeiro, né? Pois depois haverá liberdade, mas nesse momento, no momento do cativeiro, não adianta vocês resistirem e lutar, porque vocês vão ser levados sim. Aí no versículo 7 fala assim: todas as nações estarão sujeitas a eles, e a seu filho e ao seu neto, até que chegue a hora que a terra deles será subjugada por muitas nações e por reis poderosos. 9. Não ouça os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonho, os seus médiuns e os seus feiticeiros, do quais dizem que vocês não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque suas profecias são mentiras e vos levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo: coloque o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e a seu povo e vocês viverão. Então fala: não resistem quando o rei da Babilônia chegar. Porque aí vocês se sujeitam e vocês vão viver lá, né? Não vão morrer. E
No 14 ele fala: não dê atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não se devem sujeitar ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso banirei vocês e vocês perecerão juntamente com os profetas que estão profetizando a vocês. No 17. No 17. Não ouçam, sujeitem-se ao rei da Babilônia, e vocês viverão, porque deveria esta cidade ficar em ruínas. Se eles são profetas e têm palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos Exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo, do palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Ou seja, gente, não vai dar para evitar. Sujeita-se a esse povo que vai ser menos gravoso. Então, no 22 ele diz: serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia que Deus quiser buscar, declara o Senhor. Então, os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Não tem como evitar o cativeiro. É isso que ele está dizendo. Gente, se sujeita a ele. Esse jugo que ele colocou era justamente para mostrar essa sujeição que eles deveriam ter pelo rei da Babilônia. Olha o profeta Ananias, que era um falso profeta. O que ele diz aqui a história aqui no capítulo 28. No 5º mês daquele mesmo ano, 4º ano do início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeão, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo: amém, que assim faça o Senhor. Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que eu tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra as muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias, quebrou e disse diante de todo o povo: assim diz o Senhor, é deste modo que eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Deu até prazo, gente, misericórdia. Deu prazo de 2 anos, sabe o que vocês lembram? Quantos anos mesmo que Jeremias falou que o Senhor disse que era o cativeiro? 70 anos, 70. O outro está dizendo aqui que em 2 o outro vai ser destruído. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do Jeremias, do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias e disse: vai dizer a Ananias: assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porém o jugo sobre o pescoço de todas essas nações para fazê-los sujeitos a Nabucodonosor. E ele mostra que Nabucodonosor será um rei forte perante as outras nações. E olha isso. E elas se sujeitarão a ele, até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a eles. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas a si mesmo você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Isso aqui é o profeta que fala o que o povo quer ouvir e não o que o Senhor tem a dizer. Então, é por isso que acontece isso.
Jeremias, ele falava o que Deus mandava ele dizer, ainda que as notícias deles não fossem as melhores notícias, que não fossem agradáveis aos ouvidos. Falava sobre cativeiro, sobre o jugo no pescoço. Quem que quer andar com o jugo no pescoço, sendo guiado e sendo governado por outro rei? Então, Jeremias fala assim, gente, não tem jeito. Se você falou, se fosse verdade, quem dera, vai se cumprir. Mas o Senhor está dizendo, você não deveria ter falado mentiras. E por isso você vai morrer. E agora no capítulo 29, ele escreve uma carta aos exilados. Olha isso. E este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que restavam entre os exilados, os sacerdotes, os profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real e os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. E enviou a carta por intermédio de Eleasa. Então você vê que essa carta ela já foi escrita depois quando já tinha tido cativeiro, que é nessas levas, que eles levam o rei, Daniel, os amigos deles, que eles levam ele para o cativeiro da Babilônia. Então, Jeremias vai escrever essa carta. E a carta diz o seguinte, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, casem-se, tenham filhos, filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e dê as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Buscam a prosperidade na cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajarem a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Olha que interessante. Jeremias escreve, fala, gente, o cativeiro vai demorar. São 70 anos. São 70 anos ali vivendo... que vocês vão viver aí. Então casem, construam casa, plantem, tenham seus filhos e vivam a vida aí. E orem para a prosperidade. Gente, isso aqui é muito louco. Orem para que esse lugar que vocês estejam prospere, porque vocês vão depender dessa prosperidade. E não acredita no povo aí que está dizendo que não vai ser bem assim, né? Aí ele continua falando. O versículo 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde deportei. Gente, você já imaginou receber essa palavra estando lá no cativeiro? Aí o Senhor fala assim, gente, vai demorar 70 anos, mas vai passar. Eu vou reunir vocês de volta. Eu tenho planos para vocês e esses planos são de bem, não de mal. Quando vocês me buscarem de todo o coração, estarei lá para ouvi-los. Gente, que palavra de conforto quando a gente está no meio da angústia, no meio da luta. E Deus fala assim, ó, quando você me buscar de coração, eu me permitirei ser encontrado por você. E eu tenho grandes planos para você e planos bons. Glória a Deus por isso, né? E aí ele continua, e no versículo 29 diz assim,
O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias, e então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: envie esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías de Neelã. Embora eu não tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês crescem numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei Semaías e Neiã e os seus descendentes. Não lhes restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que eu farei em favor do meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. É muito sério esse ministério da profecia. Porque se você profetiza da carne contra aquilo que o Senhor, o preço é alto, né, gente? Então, que nós possamos estar vigiando aí, principalmente quem tem esse dom. Capítulo 30. A restauração de Israel. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em dias que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem os gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: por que o homem dará luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Como será terrível aquele dia, sem comparação, será o tempo de angústia para Jacó. Olha o 10. Por isso não tema, Jacó, meu servo, não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor, porque eu estou com você e o salvarei. Destruirei completamente todas as nações as quais eu dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu disciplinarei, como você merece, mas não deixarei impune. E assim diz o Senhor: seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida, que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram-se de você, eles não te importam mais com você. Olha o 10. Mas farei cicatrizar o teu ferimento e curarei as tuas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamada de rejeitada, aquela é por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio do seu devido lugar. Deles virão ações de graça e som de regozijo, e eu os farei aumentar. Seus filhos serão como nos dias passado, e com a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimiram. E 24 diz: a ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão isso. Olha que mensagem de esperança. Aqui, quando o cativeiro começou, o Senhor fala: gente, vai acontecer tudo isso, mas haverá descanso. Haverá um dia que eu vou ouvir vocês e que eu vou reverter essa situação. Mas eu não vou tirar a mão do peso que eu coloquei sobre vocês. Não vou deixar com que vocês sejam impunes. Vai passar pelo castigo, sim. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. E em dias vindouros vocês compreenderão isso. É isso que o Senhor está dizendo a eles. E no capítulo 31, ele continua falando e fala assim: gente, não deixa que esse cativeiro roube os seus sonhos. Olha isso. Assim diz o Senhor. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu amei com amor eterno, com amor leal e a atraí. Eu edificarei mais uma vez,
Ó Virgem Israel, você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando como com os que se alegram. De novo, você plantará videiras das colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que tinham plantado. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: venham e subamos a Sião, à presença do Senhor, o nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem-se com alegria por causa de Jacó, gritem, exaltem os principais das nações, proclamem e deem louvores a Deus, dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Olha Jeremias sendo uma voz de esperança para um povo que ficou 23 anos sem escutar ele. Jeremias ficou 23 anos falando, aí o povo ia lá, descia o cacete, batia, prendia, jogava no poço, amarrava no mastro, no pátio. E agora Jeremias está sendo essa voz de esperança. E ele continua: vejam, eu os trarei da terra do norte e o reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego, o aleijado, as mulheres grávidas e em trabalho de parto. E uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei. E em meio às suas consolações, eu os conduzirei às correntes de águas por um caminho plano, onde não tropeçarão. Porque sou pai de Israel. Ouçam as palavras do Senhor às nações e proclame às ilhas distantes: aquele que dispersou Israel o reunirá e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade. Assim diz o Senhor: ouve minha voz de Ramá. Olha o 16. Assim diz o Senhor: contém o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Por isso, há esperança para o seu futuro, e essa é a nossa frase de hoje: sempre vai haver esperança. Então, não importa o que você esteja passando aí, olha a situação desse povo aqui, sendo levados ao cativeiro, e o Senhor traz a palavra através de Jeremias, dizendo assim: há esperança para o seu futuro. É a nossa frase de hoje. E o 27 diz assim: virão dias, diz o Senhor, em que semearei a comunidade de Israel na comunidade de Judá, homens e animais, assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todos aqueles que comeu uvas verdes se embotarão. E estão chegando os dias, declara o Senhor. Ou seja, cada um vai responder por si. Ninguém vai pagar pelo pecado de ninguém. E o 33 diz: essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei, o íntimo deles, e descreverei pelos seus corações, e darei o Deus deles, e deles serão o meu povo. E 31 diz: então chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta de esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Jarebe, indo na direção de Goa. Todo o vale onde os cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale do Cedron, a leste até a esquina da porta dos cavalos, estão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Então o Senhor traz essa palavra de esperança aqui para o povo por causa do cativeiro. E agora, ele vai contar uma história que aconteceu antes do cativeiro. Olha isso, como Deus cuida de Jeremias. Isso aqui aconteceu antes do cativeiro. Essa é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano
Perdão, gente, hoje eu acordei às 4 da manhã, não consegui dormir mais. E aí, quando o dia vai amanhecendo, o corpinho da gente transmite, né, essa sensação, essa necessidade. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda do palácio real. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando ele de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade na mão do rei da Babilônia, e este o conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue na mão do rei da Babilônia. Então, Zedequias ficou chateado, não gostou dessa profecia e prendeu Jeremias. Aí Jeremias disse: o Senhor dirigiu a palavra nos seguintes termos: Anamel, filho do seu tio Salum, virá para o seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Ananote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Então, o Ananote veio e Jeremias foi e comprou do primo Anamel a propriedade que ele possuía. E assinou e selou a escritura. E aí o Senhor vai e fala assim: pega a cópia dessa escritura, o Jeremias, vou resumir aqui, tá bom? Pega a cópia dessa escritura e enterra dentro do vaso. Aí Jeremias falou: meu Deus, qual que é o sentido? Eu estou aqui profetizando o tempo inteiro. Essa terra vai ser destruída, vai acabar com tudo. E o Senhor quer que eu compre um terreno. Eu quero que eu compre um campo. Aí Jeremias fala assim: ah, soberano, versículo 17. Se tu fizeste o céu e a terra, o teu grande poder, pelo teu braço estendido, mostra a bondade até 1000 gerações, lança os pecados dos mais pobres do seu filho. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome o Senhor é dos exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. E aí ele continua: e a palavra do Senhor veio a mim dizendo, que ele agora vai elogiar o Senhor aqui, vai falar da grandeza do Senhor. E no 26 ele fala assim: veio a palavra a mim do Senhor dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Alguma coisa difícil demais para mim? Assim diz o Senhor: estou entregando esta cidade na mão dos babilônios. Os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e incendiarão e queimarão com as casas, todas as casas do povo que provocou a minha ira, queimando o incenso de Baal nos teus terraços. Portanto, diz o Senhor, a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos hoje do rei da Babilônia. Certamente eu os reunirei todas as terras por onde dispersarei a minha ardente ira e o meu grande furor, e trarei de volta a este lugar, e permitirei que vivam em segurança. E diz o Senhor aqui no 42, assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre esse povo, também lhes darei prosperidade que lhes prometo. Então ele está falando assim: Jeremias, guarda lá, só guarda, porque haverá um dia em que você vai vender isso aqui por muito dinheiro, vai haver prosperidade, só faz. E Jeremias, é aquela hora que ele está exaltando o Senhor aqui, ele está ali confiando no que o Senhor vê, porque ele não vê, né? Ele fala, não vê sentido. Falei, vou comprar uma terra, esse trem vai desvalorizar, porque vai queimar tudo, vai acabar com tudo. E o Senhor fala, não, mas você vai enterrar a sua escritura para depois comprovar que este lugar é seu. Olha como o Senhor trabalha. E no momento certo, você vai lá desenterrar ele. Olha que legal. E no 33, vem a promessa de restauração. Ah, tá. Eu vou ler aqui 44 do 32. Prosperidades serão compradas por prata, e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas nos territórios de Benjamim, dos povoados e do redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes de Cefela e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Então o Senhor fala assim, vai lá e compra, rapaz. Vai ter uma hora aí que todo mundo vai querer estar comprando terra e aí é a sua chance. E no 33, o Senhor diz assim, clame a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servir de defesa
contra as rampas e os cercos a espada. Olha o 10. Assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens e sem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens, sem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graça para o templo, o Senhor, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar desolado, sem homens, sem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos, e em todas as suas cidades, tanto das cidades dos montes de Selefá, do Negueb e do território de Benjamim, como dos povoados ao redor de Jerusalém. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo na linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Olha quem que é da linhagem de Davi, gente. Aqui já está falando sobre o fim do caminho, sempre nos leva a Jesus, olha isso. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ser um descendente que se assente do trono de Israel. Nem os sacerdotes, nem os levitas deixarão de ter descendentes que estejam diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. Farei dos descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos quanto as estrelas do céu e incontáveis como as areias da praia do mar. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia, com a noite não mais vigorasse, e eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então os rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheriam um dos seus descendentes para governar, e descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Ou seja, aguenta aí, gente, porque tem esperança para o seu futuro. 34. Olha a advertência a Zedequias, que ele já volta de novo e fala assim: quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, governava e lutava contra Jerusalém, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai ao rei Zedequias e diga, assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará, e você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia, e ele falará com você face a face, e você irá para a Babilônia. Ouça, porém, a promessa do Senhor, ó Zedequias. Assim diz o Senhor a teu respeito. Você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. E assim como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, os reis que o precederam também queimarão incenso em sua honra e se lamentarão, clamando: ah, meu Senhor, sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. Ou seja, Zedequias, o negócio é o seguinte: o rei da Babilônia vai vir aí, vai te levar a cativeiro, mas você não vai ser morto à espada, você vai viver lá em paz, sob o domínio dele, mas terá paz. Ainda será lembrado para sempre, né? E enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as cidades de Judá que ainda resistiam, Laquis e Azeca, pois só restavam estas cidades fortificadas de Judá. Então estava quase chegando a hora, quando o Senhor usou Jeremias para falar assim com o rei Zedequias. Então o Senhor dirigiu a palavra de Jeremias, a Jeremias, depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando libertação dos escravos. Então ele fez essa libertação dos escravos antes que o cativeiro acontecesse, tá bom? Mas vamos para o 35. No 35 ele vai falar sobre os recabitas. Os recabitas é aquelas pessoas que eles não se corromperam, gente. Olha, sempre há, no meio de uma bagunça dessa, no meio de um momento desse, sempre há aquele remanescente, aquele que não se corrompe.
Olha isso. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhe vinhos para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala dos Maeceias, filhos do Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade, dos recabitas, e pedi que eles bebessem. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem, nem vocês nem seus descendentes beberão vinho. Olha isso. E aí ele conta a história de Deus. Então Jeremias disse à comunidade dos recabitas, assim diz o Senhor, Rei dos Exércitos, Deus de Israel, vocês têm obedecido àquilo que o teu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Ou seja, a sua linhagem permanecerá sendo essa linhagem sacerdotal. E agora, olha o outro acontecimento inusitado aqui. Lembra do Baruque, que era o escrivão que escrevia aqui para Jeremias? Jeremias pediu para ele escrever as profecias. Olha o que vai acontecer. Jeoaquim queima o rolo de Jeremias. Que rolo, Lídia? O rolo onde escrevia, gente. Não existia Bíblia. Hoje, essa Bíblia que eu tenho, ela é encadernada. Naquela época, não tinha essas Bíblias assim. Não tinha essa modernidade. Então, ele escrevia naqueles rolos, né, de papiro e tal. E eram rolos grandes, pesados. No 4º ano de reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu estas palavras a Jeremias. Pegue um rolo, escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel e de Judá e todas as suas nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Então, escreve todas as profecias. É por isso que nós temos hoje tanta coisa escrita, tá? Eles escreviam naquela época. Talvez, quando o povo de Judá souber que cada uma das desgraças que eu planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoo a iniquidade e o seu pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para escrever no rolo, conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor havia falado, e depois Jeremias disse a Baruque, estou preso, não posso ir ao templo do Senhor, por isso vá ao templo e leia as palavras do Senhor. Ok, ele foi lá, o Baruque leu, né? Aí que ele fala assim, talvez a súplica dele chegue diante do Senhor. Aí o Baruque foi e fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias falou. Baruque leu todas as palavras de Jeremias que estavam escritas no rolo. Aí quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu essas palavras, desceu à sala do secretário do palácio, onde todos os líderes estavam, e Micaías relatou tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então, eles falaram assim, pega o rolo lá, pega o Baruque, o rolo, e fala para ele vir aqui. E quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque, é absolutamente necessário que relatemos ao rei essas palavras. Só que aí eles pediram para Baruque fugir, se esconder, né? E aí Baruque falou, sim, tudo bem. E ele ditou todas as palavras e eu escrevi contido no rolo. Então eles falaram para Baruque, vai e esconde-se com Jeremias, e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala do Elisama, o secretário, e foram para o pátio do palácio e relataram tudo. O rei mandou então pegar o rolo e trouxeram. E assim que o Gedi terminou de ler, aí já era o secretário lá do rei, a pessoa lá que trabalhava com o rei, leu tudo. O rei falou assim,
o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque. O Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias então, falando assim: Jeremias, pega outro rolo e escreve tudo de novo. Foi isso que Deus falou para ele. Pega outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Joaquim queimou. Então, Jeremias mostra aqui que ele não desiste. Gente, ele estava lá preso, apanhando, falou: filho, vai lá, pega o rolo, lê para esse povo, vai que pelo menos um se arrependa e o Senhor dá livramento para ele. Aí o povo leu e falou: meu Deus, né? Esse aqui é grave, vamos falar com o rei. Aí o rei falou: tá bom, vamos queimar essa porcaria aí. Vou dar moral para isso não. E foi isso que aconteceu. Então Jeremias pegou outro rolo, deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para reescrever nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Joaquim tinha queimado. Além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. E então agora vai iniciar o tal do cativeiro. Meu Deus. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele reinou em seu lugar, e no lugar de Joaquim, filho de Joaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras do Senhor, que o Senhor tinha falado por meio de Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Marcias, do profeta Jeremias, com essa mensagem: ore ao Senhor, ao nosso Deus, e em nosso favor. E naquela época Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército de Faraó tinha saído do Egito, e quando os babilônios se cercavam de Jerusalém, ouviram isso e retiraram-se. O Senhor dirigiu a palavra ao profeta Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá, que os mandou para consultar-me: o exército do Faraó que saiu do Egito, que virá ajudá-los, retornará à sua própria terra. E os babilônios voltarão e atacarão a cidade, e eles conquistarão ela a destruição e fogo. Eita! E assim diz o Senhor: não se enganem dizendo: os babilônios certamente vão embora, porque eles não vão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e só lhe restassem homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam essa cidade. Então, gente, não tem como. Vai iniciar o cativeiro, ponto, acabou, vai ser difícil mesmo. E assim diz o Senhor: depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu da cidade para o território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônicos. E isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Gerias não quis ouvi-los. E prendeu Jeremias e levou aos líderes. Gente, Jeremias não tinha um pingo de paz, né? O homem não podia andar, não podia fazer nada. Tudo que ele fazia estava complicado. Porque ele sempre falava... ele falava o que eles não queriam ouvir. Ele falava o que o Senhor mandava. E aí, olha só. E Jeremias foi posto numa cela subterrânea, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio, e secretamente o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Há alguma palavra da parte do Senhor para mim, Jeremias? Então, ele falou assim: você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime eu cometi contra você, ou contra os meus conselheiros, ou contra esse povo, para que você me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que profetizam para você: o rei da Babilônia não atacará nem a vocês, nem essa terra? Mas agora, ó rei, meu senhor, escuta-me, por favor. Permita-me apresentar-me a minha súplica. Não me mande de volta à casa de Jonas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordem para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda, e que diariamente recebesse pão
da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Então tiraram ele da cela e deixaram ele naquele ambiente mais tranquilo ali no pátio. Olha o 38. Jeremias confinado na cisterna. É assim, sai de uma ruim e entra uma pior. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazu, Jucal, filho de Selemias, e Passu, filho de Malquias, ouviram que Jeremias estava dizendo a todo o povo: assim diz o Senhor, aquele que permanecer nessa cidade permanecerá pela espada e pela fome, morrerá pela espada e pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônicos viverá. Como assim, gente? Como que esse homem ousa dizer isso? Então, olha o que eles vão fazer. Assim pegaram Jeremias e jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, o qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna, e não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu o que eles tinham feito e jogado Jeremias na cisterna. Então, esse etíope vai lá, gente, para retirar. Então, o rei ordenou, ele vai até o rei e tira ele da cisterna antes que Jeremias morra. Então, Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio, pegou uns trapos, umas roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. E Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para vir servir de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez, e assim as cordas puxaram para cima e tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Então ele já estava preso, já tinha ido lá para os calabouços lá embaixo. Aí ele falou: poxa, não me deixa lá não. Aí eles falam: então vai pro pátio, Jeremias. Aí põe o Jeremias no pátio. Aí um fala assim: mas Jeremias andou falando essas coisas, não gostei, vamos tacar ele dessa cisterna. Põe na cisterna. Aí vem o outro lá, socorre Jeremias de novo. O que Deus mostra aqui? Tá sempre socorrendo Jeremias. Lembra que Deus falou que era com ele. E Jeremias é interrogado novamente. Então o rei Ezequias mandou trazer o profeta Jeremias e encontrou ele na terceira entrada do templo e disse: quero pedir uma palavra. Disse o rei: não me esconda nada. E Jeremias disse: se eu der uma resposta, você não vai me matar? Mesmo que o que acontecesse, você não me escutaria. E o rei Ezequias, porém, fez um juramento e disse: juro pelo nome do Senhor, que de quem recebemos a vida, que não matarei, nem entregarei na mão daqueles que querem tirar a sua vida. Tá bom, Jeremias, eu juro, não vou te matar, também não vou entregar você para quem está querendo matar você. Então Jeremias disse a Ezequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais da Babilônia, sua vida será poupada, e esta cidade não será incendiada. Você e a sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e esta cidade será entregue nas mãos dos babilônicos, e eles incendiarão, nem mesmo você escapará da mão deles. Aí o rei de Ezequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu digo, para que tudo corra bem, você e sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deitadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas dirão a você: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram contra ti. E todas suas mulheres e os teus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará das mãos deles. E quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhe disse o que o rei tinha ordenado e disse: se eles não se perguntarem mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia que Jerusalém foi conquistada. Você entende isso? Que ele não foi solto? Ficou lá até o dia que os babilônios chegaram e
conquistaram Jerusalém. E aí agora olha só. 39 vai mostrar a queda de Jerusalém. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês, no 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e assentaram junto à porta do meio Nergal, Sarezer e de Sangar. Nebu-Sacerquim, um dos chefes dos oficiais, Nergal, Sarezer e um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados viram, fugiram e saíram da cidade, à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ríblia, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ríblia, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prenderam com correntes de bronze para levá-los à Babilônia. Olha como que foi trágico. Jeremias falou assim, olha, Deus fala para você o seguinte, se entrega, se você se render, não vai acontecer nada, você vai lá, vai viver, vai comer de boa, vai sobreviver lá debaixo da ordem dele, mas você vai estar de boa. Mas se você fugir, eles vão te matar. E mesmo assim, Zedequias fugiu. Os babilônios incendiaram o palácio real e casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham rendido-se a eles e ao restante dos artesãos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nabuzaradã. Vá buscá-lo e cuide bem dele. Não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então, olha só, não mexe com Jeremias, não. Só vai lá, não maltrata ele, pergunta o que ele quer. Então, Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sareb, e um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e entregaram ao Gedalias, filho de Alcã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vá dizer ao Ebed-Meleque, ao Etíope, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Estou prestes a cumprir as minhas advertências contra essa cidade, contra a desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos teus olhos. Mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Então, olha só. O rei Nabucodonosor fala, gente, deixa Jeremias escolher. Se ele vai ficar lá, com o povo que vai ficar, lembra que ficavam os fracos, os velhos, doentes, ou se ele vem para a Babilônia. E Jeremias escolhe ficar. E vai lá no rapaz que tirou ele daquela cisterna de lama e fala assim, o Senhor vai te livrar, você não vai morrer pela espada. Qual que é a mensagem de hoje? Que ainda há esperança. Sempre haverá uma esperança. Então, ainda que nós estejamos passando tempos difíceis, o Senhor sempre nos dará uma esperança. E a nossa escolha é confiar no Senhor, esperar em Deus e confiar que na hora certa, no momento certo, Ele intervirá e vai passar o cativeiro. Amém? Lemos até o capítulo 39. Amanhã estaremos de volta com mais leitura da palavra de Deus. E fica firme daí que eu vou ficar firme daqui, gente. Muito obrigada a quem está aqui até agora. O Senhor abençoe vocês.